são umas gracinhas. Caramba! Foi tu, sua cara de pau! Fui eu! Tava aqui e não achei! Capazes de derreter corações e de tirar qualquer um do sério. Chegou no limite, chegou no extremo. Você não vai obedecer, então não vai ter brinquedo, não vai ter o tablet que você tanto gosta. Criar um filho não é tarefa fácil. E a atitude de alguns pais geram polêmica. Se eu já contei pra vocês, eu dou uns tapas na bunda, puxo uma orelha, né? Pego num braço mais forte e tal. E entre palmadas, castigos e conversas, haja paciência. E quando você não sabe o que fazer, nessas horas eu paro, respiro. Mas qual o melhor caminho para ensinar o que é certo e o que é errado para quem está descobrindo o mundo? Eu não gostava de escovar o dente, não gostava de arrumar a cama, não gostava de guardar brinquedos, eu chorava e não dormia na cama. Você sabe quais as consequências de usar a força física na educação de seus filhos? Acompanhe agora no Fala Que Eu Te Escuto. Deixa a mamãe tentar. Deixa a mamãe tentar. Birra. Mamãe. Birraça. Ser mãe é um desafio. É nessa hora que a maioria dos adultos se vê diante de um dilema. A palmada é a melhor saída para corrigir os filhos? De vez em quando é bom, né? Primeira etapa, eu acho que é conversar e fazer com que ela não faça mais. Essa semana, a atriz Luana Piovani levantou a discussão ao admitir em um vídeo postado na internet que cansou de bater no filho mais velho, Dom, de 5 anos. Ele fica me testando, fica o tempo todo querendo ir adiante do limite, isso cansa. E se eu já contei pra vocês, eu dou uns tapas na bunda, puxo uma orelha, né? Pego num braço mais forte e tal. A atriz ainda desabafou. Olhei pro Dom e falei: cansei, Dom. Cansei. Cansei de te dar tapa na bunda, cansei de puxar tua orelha, cansei de puxar teu cabelo, cansei de dizer que você tá errado, cansei de você me desobedecer, cansei de ver você mostrando a língua pra mim, cansei disso tudo. Luana, que também é mãe dos gêmeos Ben Lins, de 2 anos, falou que se viu obrigada a tomar outra atitude com o filho mais velho. Subi com ele pro quarto dele, ele odeia ficar sozinho. Tranquei ele no quarto dele. Ele virou uma ovelha. Foi a melhor coisa que eu fiz. Abrir mão das famosas palmadas tem sido o desafio de famílias que buscam diálogo e equilíbrio na educação dos filhos. Mas, afinal, como fazer valer a autoridade dentro de casa? Para Lívia e o marido, a descoberta da grande missão que teriam pela frente com a educação do filho Felipe veio quando ele completou 2 anos de vida. De lá para cá, fazê-lo obedecer tornou-se um desafio diário. Felipe começou com um comportamento de birra extremo, de querer competir quem podia mais. Outro dia a gente estava até vendo um vídeo dele que ele tinha feito uma malcriação e eu pedia para ele pedir desculpas e ele falava que não ia pedir. Aí ele quis pedir desculpas para todo mundo, menos para mim. Felipe dá trabalho, mas a mãe aposta sempre no diálogo. Não quer repetir com o filho o que ela sofreu na infância. Fui uma criança que apanhou muito na infância, então eu já cresci com isso em mente. Quando eu tiver um filho, eu não quero que ele lembre que eu corrigi ele apanhando. O Felipe não escapou de uns tapinhas no bumbum quando era mais novo. Mas agora, aos 5 anos, o que funciona mesmo é tirar dele algo que ele goste muito. Felipe, chegou no limite, chegou no extremo. Você não vai obedecer, então não vai ter brinquedo, não vai ter o tablet que você tanto gosta. Como você fica quando ela tira o tablet de você e a TV? Bravo. Muito bravo? Bastante. Mas logo a irritação dá lugar à obediência.
E a gente tem que reconhecer, né? O Felipe se esforça, mas ser criança é difícil. Pra você não passar mais por isso, é só obedecer o papai e a mamãe. Eu não consigo. Não consegue? Técnica que Luana Piovani até aplicou. Mas, segundo ela, tirar o tablet do filho não funcionou. A solução foi deixar Dom sozinho no quarto, pensando por algum tempo sobre a malcriação. Tranquei ele no quarto dele, pedi pro Ben e pra Liz saírem e deixei ele ali 2 horas. 2 horas. Eu não preciso nem dizer que no final ele já tava: mãe, me bate, mãe, me bate. Eu falei: não, não vou te bater. Luana acertou em cheio em uma coisa: explicar o motivo do castigo. Ele me perguntou: por que você não vai mais me bater? Eu falei: eu já te expliquei, meu filho, porque me faz muito mal. Toda vez que eu dou um tapa na sua bunda, eu fico muito triste, porque eu te amo. E eu preciso te ensinar a ser uma pessoa bem educada. É meu papel cuidar de você. Eu preciso que você entenda que se você tá fazendo coisas erradas, você não pode estar aqui com todo mundo. Então você vai ficar quietinho no seu quarto até você entender como é que se comporta. Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Como a gente viu aí, criar um filho não é tarefa fácil. E hoje nós vamos discutir qual é a melhor forma de educá-los. Por isso a nossa pergunta já está aí para você dar a sua opinião. Palmadas na educação dos filhos. Para você, elas corrigem, traumatizam ou piora? Você pode dar sua opinião ligando para a gente. Esse é o nosso telefone. Também você pode entrar pelo nosso Skype e pelas redes sociais. E para nos ajudar com o tema de hoje, nós temos a neuropsicóloga e especialista em sono infantil, a doutora Débora Moss. Boa noite, tudo bem, doutora? Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. Vamos trazer aqui as perguntas para a senhora e também discutir esse assunto. Ótimo. Tá bom? Pastor Valber também nos acompanha aqui. Boa noite. Boa noite, bispo especialista em chinelada. A mãe minha... A doutora é especialista na ciência, eu sou especialista na prática, né? A mãe fazia fila para apanhar. Eu gostaria também de cumprimentar a todos e dizer o seguinte: você acha que foi traumatizante? Você lembra aquela grande surra da sua vida? Deixa lá no nosso Facebook, a gente vai estar comentando aqui ao longo do programa. Nós vamos agora às ruas com a nossa repórter Camila Navarro, que levou esse tema para as pessoas para que elas venham dar a sua opinião. Força física na educação dos filhos. Na sua opinião, resolve, traumatiza ou só piora? Por acaso aquelas palmadinhas que você já levou na vida te tornaram uma pessoa melhor? Isso é o que nós vamos descobrir aqui nas ruas de São Paulo. O que será que as pessoas pensam sobre o assunto? Eu tenho uma filha, né? Ela tem 14 anos. E eu acho que assim, quando eu era pequena, né? Eu fui criada numa geração bem rígida, né? Então, os meus pais me criaram bem, batia, palmada, fazia tudo. Então, assim, hoje, o que eu me tornei foi pela educação que minha mãe me deu, entendeu? Então, talvez se ela não tivesse me criado com tanta rigidez, eu não teria me tornado o que eu sou hoje. Eu acredito que conversar também é a melhor solução, né? Porque tem pais também que acabam até judiando muito, e eu acho que não é uma boa saída. Eu acho que umas palmadas de leve, uma boa conversa é o que vai ajudar bastante. Eu acho assim que um bom conselho, uma boa conduta, um bom exemplo dentro de casa, muitas das vezes resolve mais do que a força física. Porque a gente vê quantas crianças serem maltratadas, eles apanham, eles são espancados e às vezes crescem revoltados e tornam-se no futuro pessoas piores. Então eu acho assim que a força física, ela atrapalha um pouco. Tenho um filho de 2 anos e eu acho que não resolve, porque a criança cresce revoltada e não vai dar responsabilidade, não vai dar educação nenhuma para ela fazendo isso. Vai crescer querendo bater em outras. E com o seu filho, como que é a tua conduta com o teu filho? O meu filho, se ele apronta, eu falo: Pedro, não pode. Aí eu já olho bravo e ele para.
Você nunca deu umas palmadas no Pedro? Ah, eu sinto vontade, mas eu não bato, né? Porque dá dó. O que ele vai fazer? Ele ainda nem entende também pra poder já estar apanhando. E ele pode fazer de novo, porque eu falo pra ele não faz e ele faz de novo e eu vou bater nele e vou viver a vida batendo no menino. Eu não sou mãe, né? Já passei por isso na minha infância, levei umas palmadinhas dos meus pais, não tive trauma nenhum. Eu acho que nada em excesso, lógico, dentro de uma normalidade. Acredito que ajuda na educação, sim, mostra pra criança o que é certo e o que é errado. E ajuda na educação, né? Não criar trauma, pelo contrário. Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado, muita liberdade para a criança, aí sim pode causar algum trauma que não seja bom para ela e para os pais, principalmente para a criança no futuro, né? Acho que só piora. Por quê? Eu sou pai também, tenho um filho de 7 anos e vai nascer minha filha agora, né, que eu tinha te falado. Assim, bater não adianta porque a criança ela acaba tendo medo e não respeito pelos pais, né? E o que ela tem que ter é respeito e não medo. Então eu acho que, na minha opinião, só piora. Tenho certeza, só piora. Bater não ajuda em nada, né? É bem claro, como a gente está colocando aqui, a gente de maneira alguma está aqui para discutir agressão física, espancamento, de maneira nenhuma. Por isso, nós temos também a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. Por isso está lá, palmadas na educação dos filhos, corrige só, traumatiza ou até piora. Das pessoas que votaram lá na nossa enquete até agora, 77% diz que só piora, 20% corrige e 3% só traumatiza. Entre na nossa enquete e dê você também o seu voto. Agora, doutora Débora, dentro do que a gente está discutindo aqui no programa de hoje, afinal, existe a palmada educativa? Então, essa é a pergunta que não se cala, né? Assim, houve uma reflexão, né? De uma geração para outra, sempre é saudável essa reflexão, mas chegou-se num ponto em que que os pais de hoje querem ser diferente do que os seus pais foram, mas não estão sabendo agora como educar os seus filhos de uma maneira em que tenha uma coerência, né? De que haja o diálogo, por exemplo, e que não haja a agressão física, né? Então, se a gente for pensar numa situação, né? Como a Luana colocou ali, vamos dizer que você tem um irmão se batendo. Aí, nessa hora, a mãe vai lá, tira um, tira o outro, dá um tapa em um, dá um tapa em outro e fala, não pode bater no seu irmão. Fica incoerente, concorda? Então, é uma geração que quer ter uma coerência, mas não está sabendo como, né? Então, essa geração atual de pais quer dialogar. Eu acho super importante o diálogo, ele é muito importante, mas o que vem acontecendo é que esse diálogo vai se tornando negociação, né? Então, a hora assim, tira o iPad, tem TV, tem celular, né? Aí deixa lá pensando 2 horas, daqui a pouco o menino tá lá brincando com a mão, com o pé, tá cantando, e ele nem sabe por que ele tá lá em cima, né? Então a ideia atual, né, pelo menos que eu tenho observado no meu dia a dia, né, como profissional, é buscar uma forma de educar que tenha uma coerência entre a atitude do filho e a consequência. Certo. Vamos falar mais, depois eu vou pedir também para a senhora dar algumas dicas. Sim, claro. Tá bom? E as opiniões aí, Gustavo? Olha, Bispo, tem muita opinião que diverge da famosa lei da palmada, né? Mas também tem gente que é a favor, por incrível que pareça. A Zilda Firmino diz, só conversar não resolve. Tem que dar uns tapas e explicar por que tá apanhando. Eu apanhei muito e nem por isso me tornei má pessoa. Agradeço pelas palmadas que levei. Também a opinião da Érica, ela diz, tenho 2 filhos, um casal. Uma de 11, outra de 4. Converso muito com eles, não sou de bater. Mas se preciso for, sim, dou umas palmadas. Porém, palmadas é uma coisa, espancar é outra. A Maria diz, para deixar trauma, vai depender da maneira como você bate. Apanhei muito de chinelo, de cinto, de chicotinho do amor. Minha mãe perguntava, você sabe que está errada, né? Quantas chicotadas você acha que merece?
Obrigada, mamãe, pelas chicotadas e palmadas. O chicotinho do amor, a senhora conhece como é que é? Não conheço, não. Não conheço, não. Ainda pergunta, quantos que você quer tomar? Mas você vê que é o significado que teve para ela, né? Acho que essa questão dos traumas, eles são muito particulares, né? Muito relativo, às vezes você tem traumas que são muito mais das agressões verbais do que agressão física. Ela agradeceu o chicotinho do amor. Então valeu a pena no caso dela, né? Eu vou conversar pelo Skype com a Nícia, ela é atriz e fala lá de Curitiba, no Paraná. Nícia, tudo bem? Tudo bem. Como vai o senhor? É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E a sua opinião, Nícia? Então, na minha geração, a gente não levava palmadas, a gente levava pancadas, né? Eu mesma apanhava muito e às vezes não sabia nem por quê. Bastava o olhar do pai assim de ladinho, a gente já sabia que tinha coisa errada e que chegando em casa a coisa ia fluir, né? A mãe também, ela dizia assim, em casa nós vamos conversar. Aí eu já sabia já. Não tinha jeito, ia entrar no chinelo. E eles batiam mesmo, para deixar vergão, para depois, inclusive, os coleguinhas verem e ainda tirarem sarro da gente, né? Mas eu acho que, hoje em dia, a geração é outra, a situação é outra, o tempo é outro. As crianças não têm mais essa necessidade. Eu acho que conversando, mas eu digo assim, conversando desde pequenininho, desde bebê. Não adianta bater um papo com a criança depois que ela já tem 7, 10 anos, né? Tem que ensinar desde pequenininho a conversar. E quando assim mesmo ela apronta, eu acho que o castigo é o mais certo, tá? Do que bater. Eu não fiquei revoltada, tanto é que eu cuidei dos meus pais até a morte. Mas como eu falei, a geração é outra. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia as crianças estão com muita liberdade, muita. Então eu acho que tem que cortar. Começamos educando, conversando, explicando. Porque se não educa agora, se não dá um para agora, mais tarde a criança vai sofrer. E as pessoas no mundo educam diferente, né? Não é agora, ô Nilson, se for preciso dar umas palmadas, no seu caso, de maneira alguma? Eu acho que não tem necessidade. Mas, de repente, com amor, como foi falado aí, talvez ajude um pouquinho. Tá bom, então. Nilson, foi um prazer conversar contigo, tá? Tudo de bom. Eu que agradeço. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Você também. Até os filhos da realeza britânica fazem birra, veja. Era uma vez uma visita da família real britânica à Alemanha. Minutos antes do embarque de volta para casa, acontece um probleminha. William, Kate e os filhos, George, de 4 anos, e Charlotte, de 2, estão na pista do aeroporto. Kate pega a filha no colo e se despede. Até esse momento, tudo sob controle. Mas a situação muda quando George e Charlotte são presenteados com papéis. É aí que a birra começa. Charlotte chora, se joga no chão. Kate tenta contornar. De novo, pega a filha no colo e, com calma, distrai a menina. George não entra na choradeira da irmã. Mas dias antes, foi ele quem não parou de fazer birra. Em uma viagem para a Polônia, George desce do avião com um jeitinho emburrado. O pai tenta conversar, mas o filho não dá muita bola não. Fica balançando a perninha. Tenta puxar a mão de William. E ainda é flagrado fazendo bico. O que as cenas mostraram é que príncipes e princesas são gente como a gente. Difícil encontrar uma família com crianças pequenas que nunca tenha passado por isso. A birra clássica começa por um assunto bem bobo. A criança chora sem parar. Os pais não conseguem acalmá-la.
Se for tentar pegar o pequeno no colo, ele deixa o corpo mole, escapa pelos braços. Até ir embora do local com a criança fica difícil. Normalmente, as birras estão associadas a algum desconforto que a criança não consegue expressar. Charlotte, por exemplo, parece estar com sono. Ela coça os olhos, com cara de poucos amigos. As birras começam cedo, mas se intensificam mesmo aos 2 anos, idade da princesinha Charlotte. É quando as crianças já conseguem andar sozinhas e têm uma certa compreensão do mundo, mas não entendem muito bem os limites das coisas. A birra costuma ser uma arma infalível dos filhos contra os pais. Se dentro de casa é difícil manter a calma, na rua é ainda pior. E não é a primeira vez que Kate se sai bem numa situação como esta. O príncipe George, com 3 anos, quase protagonizou uma cena de birra. Quase porque a mãe logo entrou em ação. Foi durante uma visita da família real ao Canadá. George não queria saber de conversa com estranhos, entre eles o primeiro-ministro Justin Trudeau. Kate se abaixa para conversar com o filho, fala com ele. Aparentemente, o estado de espírito de George melhora. E logo depois, o garoto sorri. Sobre o tema do programa de hoje, palmadas na educação infantil, eu acho que sim, é correto, porque particularmente eu cresci dentro da casa dos meus pais, ouvindo meus pais dizer para mim uma coisa: ou a gente educa dentro de casa hoje, ou o mundo educa lá fora. Eu, como toda criança, eu fui muito perverso também, fazia bagunça e tal. Minha mãe e meu pai me corrigia, conversando, dando conselhos, falando. Mas muitas vezes levava umas palmadas, né? E tipo assim, hoje eu moro sozinho. Já tem 6 anos que eu saí de casa, da casa dos meus pais, para morar sozinho, para estudar, para poder viver no meu mundo. E eu agradeço a eles por ter feito isso comigo, por ter me educado da forma correta. Eu acho que as palmadas, de vez em quando, não vai fazer com que a criança cresça com trauma de maneira nenhuma, não. Para muitas pessoas, pelo menos daquelas que já deram as suas opiniões aqui, a palmada ajudou. Estão até agradecendo os pais. Por favor, pastor Valber, converse com a Thalita. Ela fala lá de Tubarão, em Santa Catarina. Thalita, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. E aí, na sua opinião, corrige, traumatiza ou piora a situação? Olha, eu sou a favor, assim, do castigo, sabe? Eu prefiro castigar de alguma forma do que dar necessariamente a palmada. Mas eu acredito também que não vá, uma palmada ou outra, não vá traumatizar, não. Você tem filhos de que idade? Então, a minha filha já está uma moça, está com 15 anos, tenho só ela. E eu usei bastante, assim, do castigo, deixava, agora tu vai ficar no quarto, vai ficar sozinha, vai pensar um pouquinho, ou tirava algo que ela gostava de estar brincando, de fazer, e assim, resolvia bastante, ajudava bastante. Explicava. E você, qual foi a surra da sua vida? Qual foi a surra que você não esquece? Qual foi a surra que você não esquece? Então, não, eu tive assim, uma grande surra, assim, de ter ficado marcada, não, pro resto da vida. Eu até que fui, assim, comportada. Ah, tá certo. Se livrou, né? Muito obrigado Muito obrigado pela sua opinião, tá? Um grande abraço. Nada, eu que agradeço. Boa noite. O castigo parece que é a variável da surra, né? Isso, a questão é que quando o rapaz colocou ali, ele falou, eu fui educado, né? Então, assim, ele entende que ele levou palmada e por isso que ele foi educado. Eu acho que a questão é qual é a forma, então, que essa nova geração que não quer dar palmada, qual é a forma que ela vai encontrar aí para educar. Porque a questão em pauta não é se educa ou não. A minha preocupação, muitas vezes, com a coisa do diálogo e da conversa, é que eu vejo no meu dia a dia os pais querendo convencer a criança a se comportar. Esquece, não vai convencer. Você vai comunicar e você vai dar uma consequência frente àquilo que ela, né, não se comportou bem. Nós temos aqui casos, o seguinte, a Eliana diz, eu sou mãe
Quando meu filho está rebelde, eu primeiro falo, aviso, tiro as coisas que ele gosta, coloco na cadeira de castigo para ele refletir. E só depois de 3 vezes que ele insistir, se for o caso, eu dou uma palmada, mas nada de agressão. Não gosto de fazer isso. Eu, quando criança, fui muito disciplinada com palmadas, mas isso me ensinou a ser uma adulta melhor. Ela tem todo um passo a passo aí, né? Um tutorial de como... É por aí, doutora? Olha, você vê, né? No final ela ainda coloca, eu me tornei uma adulta. Então, assim, eu acho que assim, esse é o conflito dessa geração atual, né? Eles têm heranças positivas dos seus pais, mas também têm críticas dessa educação. E eles têm agora filhos, e numa geração em que, né, tem muitos recursos e muita informação, e agora vai ter que se achar esse novo modus operandi de educar. Então, o castigo acaba sendo uma possibilidade, mas muitas vezes esse castigo também fica meio vago, né? Ele não fica... assim, a mensagem não fica clara para a criança. Então, eu bati no meu irmão e eu fiquei sem TV. Mas qual que é a relação entre ficar sem TV e o irmão ter apanhado? Né? Pelo menos bati nele, né? Então, eu fiquei sem TV, mas aí pelo menos eu tenho o iPad, entendeu? Por isso que tem que ter a coerência que a senhora colocou. Tem que ter a coerência. Né? Olha só, olho no olho, uma técnica muito usada e que dá certo. Vamos ver. Com a chegada do irmão menor, o Martin, filho da atriz Bárbara Borges, ficou mais inseguro. Com o Martin isso está muito evidente. E quando você não sabe o que fazer, nessas horas eu paro, respiro, para depois ir conversar com ele, por exemplo, agora. Acho que gritar e continuar falando do alto não dá em nada, sabe? Não tem um bom resultado. Ele continua fazendo mais. Quando eu converso com ele assim dessa maneira, olho no olho, não demora muito, ele para. E na visão dos filhos? Como será que as crianças enxergam os pais em diferentes situações? Quando a mãe fica de pé e fala com a criança, ela presta mais ou menos atenção do que quando a mãe se abaixa e fica na mesma altura? Bernardo, de 4 anos, tem a resposta na ponta da língua. Eu gosto quando ela tá olhando bem pro meu olho. Por que você gosta quando ela tá olhando bem pro seu olho? Porque eu quero que ela escute eu. Aí ela tem que olhar pro meu olho. Gisele Bündchen é mãe de Benjamin e Vivian. Neste documentário, ela explica por que faz a mesma coisa. Eu quero enxergar eles, eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando, que eles não vão ficar lá gritando e fazendo alguma coisa e eu vou ignorar. Não é, fica quieto, não é assim. É ok, eu vou no chão, no meu joelho, no nível deles, olho no olho. Para esta especialista em desenvolvimento infantil, os adultos deveriam adotar este gesto sempre para falar com as crianças. Toda vez que você está próximo da criança, olhando no olho, você tem mais chance de ter a atenção dela para explicar os motivos pelos quais ela não pode fazer o que ela está querendo fazer. Boa noite a todos, boa noite, pastor. Bom, sobre o tema de hoje, eu tenho a seguinte opinião formada. Sou mãe de 2 crianças, um menino de 8 e uma menina de 12 anos, e acredito que umas boas palmadas de vez em quando são necessárias sim, porque ajudam na educação. Por que ajudam na educação? Porque eles cometem um erro. Hoje em dia as crianças não sabem respeitar os pais, e nós damos uma palmada neles, eles jamais vão cometer o mesmo erro lá pra frente. Sou contra o espancamento, mas acredito que umas boas palmadas ajudam sim. Já levei muitas palmadas quando criança e nem por isso me tornei uma marginal. Fui muito bem educada e sei respeitar os mais velhos. Tá bom. Eu vou conversar pelo Skype agora com o Leandro Giovanetti, ele é empresário e fala de Guarulhos, aqui em São Paulo. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, bom dia. Bom dia. E a sua opinião, Leandro? Eu sou a favor das palmadas depois de uma conversa séria, depois que passou todas as tentativas de tentar
educar o filho de outra forma, né? Então primeiro passa na conversa. As palmadas seriam o último recurso? Seria o último recurso. Né? Você tem filhos? Eu tenho 2 filhas, uma de 12 anos e uma de 1 ano e 8 meses. Então estou pegando 2 gerações praticamente, né? A primeira, assim, então, já tomou umas palmadas. Já tomou suas palmadas. E hoje ela não... É difícil ela tomar umas palmadas, eu acho que é quase impossível, mas assim, acabo até tirando alguma coisa do que ela gosta. E muitas vezes o retirar a coisa que ela está esperando, tanto gosta, dói tanto quanto uma palmada, né? Então se torna um castigo também tão doloroso para o pai, sabendo que ela quer tanto aquilo que você acaba retirando dela, né? Então... Leandro, já com a filha mais nova, quando ela crescer mais um pouquinho, então vai ser mais a tática de tirar o que ela gosta. Sim, um tapinha na fralda de vez em quando também vai. E você, quando você era pequeno, também levou umas palmadas? Como é que foi? Levei. Levei as palmadas como algumas vezes corretivas, né, na vida. E eu vi muita gente falar isso. Hoje eu me tornei o adulto que eu sou, né? Então, o exemplo do pai. E assim, eu não estou tirando a palmada porque eu apanhei muito do pai ou da mãe. Eu acho que isso é uma evolução, né? O mundo está vindo aí com essa evolução de a gente tentar educar o filho de uma forma diferente. Antigamente, eu lembro que minha avó falava que as escolas tinham palmatória, hoje já não se ouve mais isso, né? Então, é a própria evolução do mundo, né? Tá certo. Foi um prazer conversar com você, Leandro. Tudo de bom para você e para sua família, tá? Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Agora, até dentro disso que o Leandro estava falando agora, doutora, hoje os pais não estão buscando super proteger os filhos? Olha, eu vejo que sim, né? Eu sempre falo assim, sabe? Parece um menino da bolha, sabe? Então, quando fala muito dessa palavra trauma, né? Tem se usado muito. Imagina, os nossos avós falavam em trauma, nossos pais falavam em trauma. Isso é uma preocupação dos pais em traumatizar os filhos, né? E muitos ali colocaram que tiveram até vivências... De palmadas mais do que palmadas, né? Como o chicotinho, por exemplo, e que não ficaram nenhum trauma. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? Com esse medo. Os pais estão com medo dos filhos. Antes, os filhos tinham medo dos pais. E agora, os pais estão com medo dos filhos. Qual seria o perigo dessa superproteção? Então, criar... pessoas, né, lá no futuro que não vão conseguir lidar com frustrações que fazem parte da vida, né? Então, se eles não ouvirem o não dentro de casa, como é que eles vão dar conta de ouvir o não lá fora? Né? Então, tomar esse cuidado de que, os pais, né, estão com medo desses filhos, com medo de perder o amor dos filhos dizendo não, né? Isso é uma coisa que está muito em evidência. E o não faz parte da vida, E o não faz parte da vida, como o sim também. Então, é possível dosar, mas é um ato de amor, né? Por limites, é um ato de amor educar, é um ato de amor falar não, né? Nos momentos que tem que dizer não. Então, é aí que mora o perigo, sabe? Então, essa geração que vai ter dificuldade de lidar com frustrações lá fora. Tá certo. Conversa, por favor, pastor Valber, com o Maicon Souza. Ele fala de Carapicuíba, aqui em São Paulo. Maicon, tudo bem? Oi, pastor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. E aí, qual a sua opinião? Então, pastor, na minha opinião, usar as palmadas não resolve. Eu, particularmente, não uso as palmadas com a minha filha. Tenho uma filha de 4 anos. Eu imponho as regras quando ela faz arte ou quando ela apronta. Tiro algo assim que ela gosta muito, tipo patinete, bicicleta, e não volto atrás da minha palavra. Porque eu acho que não adianta o pai falar, ou brigar, ou disciplinar, mas voltar atrás no que ele falou, né? Aí realmente fica difícil, não é verdade? Sim, você apanhou muito? Ah, apanhei. Eu acho que nós somos de uma geração aqui que somos unânimes, né? Todos apanhamos muito.
Mas hoje você não aplica o que você recebia. Você acha que tem outras maneiras? Ixi, particularmente falando, eu acho que tem outras maneiras. Eu acho que as palmadas, ela piora, não resolve, né? Tá bom. Muito obrigado, Maicon, pela sua opinião. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Veja agora uma forma bastante original de educar os filhos. Há quem aposte em outras medidas para evitar a manha dos pequenos. Nada de castigo ou qualquer tipo de repreensão. Na casa dessa família, a forma de educar é um pouquinho diferente. O foco não está nos erros, e sim nos acertos. A Fernanda sabe que toda vez que ela obedece e cumpre uma tarefa, o que acontece, Fê? Eu ganho uma estrelinha. E o que isso significa? Que eu ganho um passeio ao dinheirinho. Sinal que vem uma boa recompensa por aí. Fernanda também tem 5 anos. É a filha mais velha de Geisa e Eric, que também são pais de Camille, de apenas 5 meses. E é ela mesma quem explica como funciona o quadro das conquistas. É assim, eu não gostava de escovar o dente, não gostava de arrumar a cama, não gostava de guardar brinquedos, eu chorava e não dormia na cama. Que aí minha mãe resolveu comprar esse mural. Para cada tarefa cumprida, Fernanda ganha uma estrelinha. E cada estrelinha vira um prêmio. Tudo de acordo com a idade. Ela sabia que era só uma estrelinha no quadrinho, que foi quando a gente reverteu para as moedinhas. Porque aí ela passou a não ligar que ela estava perdendo só uma estrelinha, era só um adesivo, né? Só um imã. E então a gente reverteu isso, fez ela entender que tudo que a gente planta, né, vai render um fruto. A maneira encontrada pelo casal para colocar a Fernanda nos eixos é o famoso reforço positivo. Mas nem sempre foi assim. Eric conta que o casal já tentou métodos mais tradicionais, como o castigo. Com a Fernanda também o castigo não deu muito certo. Porque ela ficava no castigo, aí você via ela fazendo um monte de outras coisas no castigo. Né? Ah, tô lendo um livro. Eu falava, pô, que castigo bacana, né? Ela pegou um livrinho para ler. Então, eu acho que a negociação com ela, por ela ter essa personalidade, valeu mais. É que, apesar dessa carinha fofa, a Fernanda tem um gênio bem forte. Às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa, tipo pintar, eu tenho que fazer do meu jeito, senão não fica bom. Claro que a Fernanda ainda tem alguns tropeços, tarefas mais difíceis de cumprir. Que história é essa de não dormir na sua cama? É que eu fico com medo de ficar sozinha. E aí, o que você faz? Eu vou pro quarto da minha mãe. A boa notícia é que com amor e paciência, tudo se ajeita. A maneira certa de você educar o seu filho, de corrigir, é você colocando ele de castigo. Como? Retirando o que ele mais gosta de fazer. Ele gosta de jogar futebol, tira o futebol, tira a televisão, tira o jogo do videogame. Eu acho que esse é o modo certo de você educar. Porque se você for para a parte de bater, sim, o seu filho ele pode crescer traumatizado e até com um pensamento de violência. Esse é o meu ponto de vista. Tá aí, doutora Débora. A gente vê aí que os pais, cada um tem a sua técnica, sim, né? Tem que ver se isso funciona, né? Que nem a gente viu, no caso dessa última criança de 5 anos, de muita personalidade, né? Muito inteligente. Tem que, cada caso é um caso, né? Sim, cada caso é um caso, mas o consenso tem que colocar limite. Uhum. O como, cada um vai achar o seu jeitinho, da sua experiência de vida, né, tendo amor, tendo carinho, tendo, né, diálogo, mas tendo limites. Né? Então, no caso da menina ali da matéria, eles estão usando a disciplina positiva. Né? Então, eles elegeram os pontos que estavam mais difíceis, que eles estavam batendo na mesma tecla, e transformaram isso numa conquista para a menina. Tá funcionando ótimo, mas vai ter coisa que não vai ter lá no mural. E aí essas coisas vão ter que ser, né? Vão ter que lidar de outro jeito. A recompensa, tem que tomar um certo cuidado com a recompensa.
pensa, né? Porque a gente ela vai ganhar prêmio por ter se comportado. Então, a gente fica incoerente, né? Mas ela pode ser elogiada, né? Então, as estrelinhas, o adesivo, mostra assim, olha como nós estamos orgulhosos de vocês. Então, fica uma forma concreta de mostrar o quanto que essa família reconhece, né, essa superação. Mas toma cuidado, porque mãe fala assim, se você dormir na sua cama todos os dias, você vai ganhar um presente. Pronto, o dia que ela não ganhar, ela não dorme mais, né? Aí tem que ter esse cuidado. Tem que ter mais cuidado. Como a senhora já viu, doutora Débora, passa muito rápido o tempo. Gostaria de agradecer muito a vinda da senhora aqui. Foi bem esclarecedor as coisas que a senhora colocou. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu, obrigada. Tá bom? Tá aí o contato da doutora, para quem quiser. Tá aí o site dela. Tem outras informações também. Tá aí o Facebook, é só entrar lá, né, doutora? Exatamente. Tem outras dicas, né? Sim. Como se comunicar com a senhora. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter. Coloca aí, por favor. Então, ganhou disparado 71% das pessoas que votaram lá na enquete pensa que as palmadas na educação dos filhos piora. 71%. 25% corrige e 4% só traumatiza. Claro, como a doutora colocou, tudo a pessoa tem que ver e fazer de uma maneira equilibrada. Tudo que vai para o extremo é perigoso e não traz coisas boas, só traz coisas ruins, seja no diálogo, seja até, aí vai de cada pai, cada mãe, se for necessário, dar a palmada, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Dessa maneira, com certeza, o resultado vai ser positivo. Eu quero convidar você agora a participar conosco daquele momento especial, um momento de unirmos a fé, um momento de falarmos com Deus, isso independente de religião ou de qualquer outra coisa. Se você puder, quiser, prepare um copo com água, deixe perto do seu televisor. Vamos agora formar esse momento positivo e elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir a ajuda dele. É momento de oração. Senhor Jesus, é o teu santo e poderoso nome que invocamos com cada uma dessas pessoas nessa madrugada. Pessoas que chegaram ao seu limite, que já não aguentam mais. E o amanhã para ela é tarde, se não houver uma resposta já agora. Então venha, meu Deus, ao encontro dessa criatura e faz algo acontecer dentro dela, faz cessar esse desespero, faz remover essa tristeza, essa depressão do ser desta pessoa. Vem com a tua luz dissipar da mente dela esses pensamentos ruins, essa ideia que não tem jeito, que o melhor é desistir da vida, que não adianta. Meu Deus, vem com a tua luz, ilumina os pensamentos, ilumina esta pessoa, ilumina os caminhos dela e que a mudança comece a acontecer dentro dela e venha se refletir do lado de fora. Meu Senhor, seja nessa clínica, nesse hospital, na casa desta pessoa, no ambiente de trabalho, aonde chega esta oração, que esteja chegando o teu poder. E ao término desta oração, que esta pessoa perceba a diferença, perceba a ação do teu Espírito nela. Meu Deus, responda a todos que se comunicaram conosco, que deixaram aqui nomes de familiares, o nome dela. Ajude a todos, meu Senhor. Pela fé, no teu nome, nós abençoamos a cada uma dessas pessoas e que a água que ela preparou seja ungida pelo teu poder e seja um ponto de contato entre a fé dela e o teu poder. É o que te pedimos e, crendo com toda a fé, é o que te agradecemos.
E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé, Deus nos ouviu. Você que pôde preparar o copo com água, beba. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador. Que bom, tenho certeza que você percebe uma paz, uma tranquilidade, algo bom aí dentro de você. Isso é só um pequeno sinal da ação do Espírito de Deus na sua vida. Muito mais Ele quer fazer, mas você crendo, você precisa se aproximar dEle. E você que tem enfrentado problemas, que você busca uma explicação e não encontra, você não vê um porquê das coisas estarem dando errado na sua vida, essas brigas no seu casamento, essa situação com seus filhos, que estão cada dia mais agressivos, rebeldes, envolvidos em coisas erradas, em vícios, tem como mudar isso. E nós podemos e queremos lhe ajudar. E o dia de sexta-feira, hoje, é o dia que dedicamos a ajudar pessoas como você. Procure a Universal mais perto aí da sua casa, deixe o preconceito de lado, dê essa chance para você. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, nessa sexta-feira, em 3 horários, como você vê no seu televisor. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e à noite, às 8 horas da noite. O endereço é esse que aparece aí, a entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito. O que você precisa trazer é a fé e esse desejo de querer de verdade mudar de vida. Quero agradecer mais uma vez a doutora Débora por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Agradecer ao pastor Valber. Obrigado, bispo. Um abraço a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais um programa Fala que eu te escuto e contamos mais uma vez com a sua audiência e com a sua participação. Até lá.